vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Bem, eu assisti Barbarian, ou Noites Brutais em português, e existe um motivo bem específico para eu ter assistido esse filme. Eu comecei a ver esse filme um tempo atrás e não assisti ele inteiro, e aí já tinha esquecido basicamente tudo que eu tinha visto do filme, até que recentemente o diretor desse filme, Zach Cregger, foi escolhido para dirigir o novo Resident Evil. Para você que não sabe, vai ter um reboot de Resident Evil nos cinemas novamente, só que dessa vez um reboot sério, um reboot na moral, em que vão injetar dinheiro e vai ser uma produção ali bem grande, sabe? E por isso eu fiquei curioso para saber mais do diretor que vai apadrinhar esse novo projeto de Resident Evil. E eu fiquei bem satisfeito ao ver que o filme Barbarian é um filme bem legal, sabe? E tem alguns elementos da direção que talvez beneficiem a franquia Resident Evil como um todo. Basicamente essa é a sinopse de Barbarian. Uma jovem descobre que a casa que alugou já está ocupada por um estranho. Contra seu melhor julgamento, ela decide passar a noite, mas logo percebe que há muito mais a temer do que apenas um hóspede inesperado. Infelizmente eu não fui assistir Barbarian, como eu posso dizer, sem saber nada. Eu já sabia que existia um plot twist. Eu acho que é um plot twist para quem não sabe exatamente do que se trata o filme. Mas já sabia que existia uma criatura, entre várias aspas, morando na casa. Eu não sabia como é que a história ia prosseguir e tal, mas eu já tinha levado esse spoiler, que existia algo a mais ali dentro da casa. Bem, num geral, o filme é legal. Eu realmente gostei do filme, apesar de eu achar que talvez 1h42 não precisasse. Ele é um filme assim meio pretensioso demais? Ele é um filme meio pretensioso demais. Mas ele é bem dirigido, ele é bem escrito e, mais importante, ele é bem divertido. Obviamente, logo no início do filme já mostra o tipo de protagonista que a gente vai ter que lidar. A protagonista burra para um caralho, sabe? E é meio complicado você acreditar nesse tipo de protagonista em filme de terror. Vamos começar pelo óbvio. Só o primeiro segmento do filme, ele serve mais para te enganar, é da garota chegando numa casa que supostamente ela tinha alugado do Airbnb, e tinha alguém já lá que alugou por outro site a casa. E, contra qualquer julgamento, contra qualquer bom senso, ela simplesmente dorme na mesma casa que um total estranho. Tipo, é tão inacreditável, sabe? Que você fica, porra, mano, realmente é isso? Ela realmente vai dormir na casa com um claro psicopata morando aí dentro? Porque, porra, se você tá num bairro sinistro daquele, o cara abre a porta e fala, entra aí, mina, obviamente é o Bill Skarsgård. Vamos começar por aí, que ele é bonito, mas ele tem aquele charme dos psicopatas, sabe? Você olha pra cara dele, você não vê um cara normal, não. Eu vejo o It, o palhaço lá, meu parceiro. E a mina vai, entra e não sei o que, ela decide ficar lá. Aí tudo dá errado, né? Não consegue achar vaga de hotel em lugar nenhum, o que também já não é tão crível assim. Mas todo o filme arma pra ela dormir lá. Ela dorme e o que acontece? Eu acho que aí nesse caso, pra quem não assistiu o filme, deve ser interessante. Porque você não sabe se é uma assombração, o que tá acontecendo. O cara começa a ter uns pesadelos, você fica meio intrigado aonde essa história vai. Mas de novo, ninguém chega pra essa mina e fala, cara, você tá dormindo no bairro dos malucos lá. Ninguém vai pra lá não, sabe por quê? Porque tinha um psicopata louco que morava lá e só vai gente ruim pra aquele canto lá. Mete o pé, se você tá ficando com um cara lá, esse cara provavelmente vai te estripar vivo aí qualquer hora.
Ninguém é direto, que nem o mendigo. O mendigo chega igual um louco, correndo atrás dela. Aí ela entra na casa, se tranca. O mendigo fica batendo na porta, além do mendigo bater na porta e falar: moça, sai dessa casa porque tem a porra de um espírito, um monstro, uma abominação vivendo aí. E aí, não, ele age igual um maluco. Aí, por várias coincidências, a mina acaba adentrando no porão da casa. E aí ela descobre que não só o porão é esquisito, como ele tem uma porta secreta que leva para um quartinho secreto onde claramente ocorreram estupros ou algo do tipo. As pessoas ficaram em cárcere privado ali. E mesmo que ela se prendeu dentro do porão, ela consegue sair porque o Bill Skarsgård chega e ele abre a porta para ela. E de novo, ela chega para ele e fala: ó, tem lá um quarto esquisito de psicopata e não sei o que. E aí o Bill Skarsgård pensa: vou descer e vou lá ver. Tudo bem, até aí tudo bem, sabe? Ele fala: olha, você fica aí na porta e deixa eu descer lá e voltar, que aí a gente vê o que faz. Eu preciso ver o que tá acontecendo. Até aí vai. Mas o que acontece? Tem uma segunda porta secreta. Aí essa porta aí desce para um túnel que é o quintal do capeta. E o Bill Skarsgård, por algum motivo, desce na escuridão da noite para esse lugar e começa a chamar a mina. E aí que entra a segunda parada, o segundo momento do filme que te tira, que você fala: meu irmão, mas nem pelo último caralho do mundo, nem por dinheiro nenhum eu descia no túnel que provavelmente dá no inferno, sabe? Jamais, eu já teria quebrado a janela e saído dessa casa há um tempasso já. Eu preso naquele porão lá, eu já teria quebrado aquela portinha e saído lá. Mano, as portas se trancam, tem o Bill Skarsgård maluco aí me rondando. É difícil você comprar a ideia do filme. O roteiro tem essas falhas, sabe? Que não só a protagonista é burra, como ela tem uma síndrome de super-herói, que ela quer salvar todo mundo. Mas enfim, ela desce atrás do Bill Skarsgård. E aí a gente tem a grande virada do filme, que é o Bill Skarsgård diz que alguém mordeu ele sentiu alguém mordendo, ele tá lá no meio dos túneis. E aí você acha que talvez ele quer prender ela lá e não sei o que, eles começam a discutir. Aí quando pensa que não, chega uma véia, uma criatura em forma feminina, pega a cabeça do Bill Skarsgård e soca na parede até ele morrer. E aí o filme corta para um terceiro protagonista, que esse outro protagonista é na verdade o dono da casa, ele que botava ela para alugar. Ele é um ator que estava participando ali da produção de um episódio piloto de uma série, quando uma das atrizes acusa ele de estupro, que posteriormente no filme a gente vê que realmente aconteceu. Nisso ele meio que começa a perder tudo e ele tem que voltar para essa casa para ele ver como é que tá a condição e tal, para ele vender e guardar algum dinheiro. Só que aí o filme começa a se perder um pouco, porque ele começa a dar foco nesse personagem, a gente não entende exatamente para onde a história tá indo. Quando ele chega na casa, você claramente sabe que a história dele vai se chocar com a história da protagonista, porque ele tá indo para a mesma casa. Mas um pouco foi inventação de moda ter botado ele na trama. Poderia facilmente ter continuado a história com o Bill Skarsgård, sem o nosso querido Olhos Famintos aí. Porque, pra você que não sabe, esse personagem é interpretado pelo Justin Long, que é o mesmo garoto do Olhos Famintos 1, pelo qual ele é mais conhecido. Cara, eu acho que é quando eles estão nesses túneis subterrâneos é que eu vi por que talvez esse diretor seja uma boa opção para dirigir filmes do Resident Evil. Ele sabe criar tensão, tem uns movimentos de câmera que meio que simulam ali em primeira pessoa o protagonista segurando uma arma, segurando uma lanterna, que você fica, eu tô entendendo.
Já existe ali uma inspiração ali de Resident Evil no próprio Barbarian. Dá pra você notar isso, sabe? E eu acho que foram justamente essas cenas nos túneis, esse jogo de câmera dele, a própria criatura de Barbarian, que não só ela parece ser muito inspirada na criatura de Hack, mas também ela lembra muito criaturas de, sei lá, Resident Evil 7, sabe? A família Buscapé do Mal lá. Me lembra bastante. Eu vejo ali as inspirações, eu vejo a visão do porquê botaram ele na direção, e é uma visão bem positiva, sabe? Eu acho que ele pode dar ali o nosso melhor filme de Resident Evil até hoje. Porque, querendo ou não, Resident Evil 1, do nosso querido e desquerido Paul W.S. Anderson, é um bom filme. Eu revi ele recentemente e ele continua sendo um filme que capta muito a essência de Resident Evil. E mesmo que as continuações não tenham dado certo, ele tem esse mérito de ter entregado uma boa adaptação dos jogos, com o clima dos jogos e com várias adições legais à franquia, sabe? Tem coisas que pegaram daquele filme, como é o caso da sala de lasers, que se usa até hoje na franquia. Então ele tem seu mérito, sim. Mas eu acho que o Zack Cregger, ele vai dar elementos mais de horror, uma coisa mais de tensão. Eu acho que o Zack Cregger vai dirigir meio um Resident Evil 7, sabe? Com uma parada mais virada por terror, deixando de lado algumas galhofadas. Não sei, mas eu sei que realmente foi uma boa escolha pelo que tudo aparenta. Mas agora, voltando para o filme, o Justin Long, ele é capturado pela criatura também. E aí a gente tem umas cenas bizarras da criatura dando de mamar pro Justin Long, dando mamadeira. É porque a criatura fica vendo uns filmes, eu acho que é uns filmes, umas propagandas de uma mãe amamentando uma criança. E ela meio que faz isso, ela pega as pessoas e joga lá pra dentro do cativeiro e fica fingindo que é filho, né? Nessa brincadeira, eles meio que conseguem fugir, a garota consegue fugir, ela quebra a janelinha que tem no porão e o mendigo ajuda ela a sair. E é claro, a gente também tem o flashback, né? Que mostra que a história, o que está acontecendo ali. E a história é bem simples, na verdade. Era um serial killer que sequestrava e estuprava mulheres, estava mais para um estuprador em série do que um serial killer. Mantinha elas em cativeiro no próprio porão. E aí essas garotas começavam a ter filhos e filhas, e ele fazia filhas com as filhas, e por aí ia indo. E acabou que quando você faz cópia da cópia da cópia, como o mendigo diz, você acaba com uma coisa parecida com aquela. É uma deformação ali feita por DNA e tal. É tipo, uma criatura bem forte, mas não existe ali muito do sobrenatural. É só uma criatura parruda, vamos botar assim. E quanto mais o filme passa, mais a gente vê que a criatura era quase que uma vítima da situação, uma vítima do destino. Era uma pessoa parruda, com distúrbios mentais, toda deficiente, e que o verdadeiro vilão estava mais no fundo daqueles túneis, que seria o pai, avô, o estuprador, né? Que o Justin Long encontra todo velho carcomido lá. E o Justin Long encontra também as fitas que ele gravava enquanto estuprava as mulheres que ele sequestrava. Enfim, o Justin Long consegue fugir, ele acerta um tiro sem querer na protagonista e o filme fica esquisito. Porque o Justin Long, ele é um personagem muito estranho, sabe? Dá a entender que ele está passando por algum tipo de arco de redenção, mas eu acho que o diretor também não quis dar um arco de redenção para um estuprador. Porque, tipo assim, é possível fazer arcos de redenção para estupradores, pedófilos, esse tipo de personagem de crimes mais hediondos? É, mas é tão complexo que fica meio difícil, né? De fazer esse tipo de arco. E o Justin Long, ele é apresentado como um personagem meio cretino. Todo o filme é envolto nesse terror real de estupradores,
um terror envolto ali numa crítica voltada ali para um público mais feminino. Tanto que a criatura, no final da obra, meio que se sacrifica para salvar a protagonista, enquanto o Justin Long, ele tenta matar a protagonista. E o Justin Long, ele é um personagem tão... como é que eu posso dizer? Ele ora parece estar arrependido, ora não, ora ele se convence que ele é uma boa pessoa e fez uma coisa ruim, sabe? O arco dele fica dando voltas que você não sabe aonde quer chegar. Tanto que quando ele joga a protagonista de cima lá da caixa d'água lá, e ele vê que a protagonista está viva, ele vai lá e tenta ajudar ela. Não é tipo assim, vou lá, vou meter uma bala nela pra ela não falar que eu tentei matar ela. Nada do tipo, ele não tenta estrangular ela, ele vai lá e tenta ajudar. Ele é um personagem cretino, mas ao mesmo tempo que tenta ter uma boa intenção. Ele é um personagem estranho. Eu entendo que mataram o personagem do Skarsgård pra dar esse valor de choque. Tipo, você achava que ele era um dos protagonistas ou vilão? Errou. Ele morreu aqui nessa cena aos, 40 minutos de filme. Mas honestamente ele era um protagonista melhor do que o Justin Long, que, mano, tem coisas que não são nada críveis, velho. Tipo, você tem uma arma. O monstro é uma pessoa super-humana que consegue arrancar o braço de outro ser humano e atravessar uma parede de cimento, mas ainda humano, que morre com balas. Atira na porra. Ele teve tanta oportunidade para atirar na porra do monstro e não atira. É inacreditável. E tipo, eu sei que muitos momentos é pra gente achar ele de covarde, que ele tá abandonando. Tipo, tacar a menina em cima da caixa d'água realmente é foda. Mas é pra gente taxar ele de covarde porque ele abandonou a protagonista e correu. Mas, mano, vamos ser honestos. A verdade é que qualquer pessoa sã abandonaria outra pessoa que você nem conhece e tentaria salvar a própria vida. É a coisa mais crível, é tentar pular a cerca e correr como se não houvesse amanhã. Justin Long morre, tem os olhos esmagados pela criatura de Barbarian, e ainda assim fica algumas pontas soltas no filme, tipo, alguém sabia da criatura lá e tava meio que alimentando a criatura, cuidando daquela galera nos túneis, porque, tipo assim, dá um foco muito grande pra mina que cuida da casa do Justin Long, que ela fala, não tem hóspede, nenhum hóspede foi pra aí. Alguém postou no Airbnb, alguém postou no outro site lá, e tipo assim, estavam alugando. Essas criaturas estavam sendo meio que cuidadas. Talvez exista alguma explicação aí do diretor que eu não sei, mas claramente a pessoa que cuida da casa tava sabendo, tava rolando algum tipo de esquema ali. É isso, ou os dois, né? Tanto a protagonista quanto o Bill Skarsgård, eles estavam mentindo, os dois. Nenhum dos dois alugou porra nenhuma e são dois malucos que tentaram invadir uma casa ali pra ficar alguns dias. Eu acho menos crível, mas é possível, né? É possível. De vez em quando dá um foco que tá quebrado, né? A tranca. Então pode ser. Duvido muito, mas pode ser. Acho mais possível que seja realmente a mulher que cuida da casa tava mancomunada ali. Não sei se é pra deixar uma deixa pra uma possível sequência, mas... cara, no geral, eu gostei de Barbarian. Ele é um filme interessante, tem mensagens interessantes, ele realmente desafia o quanto você acredita naqueles personagens, porque muitos deles são muito burros, né? Tipo, mano, só mira e atira, cara, pelo amor de Deus. Ou, não entre na casa de um total estranho. Tipo assim, cada um deles meio que mereceu o que teve, pra falar a verdade. Um por deixar um estranho entrar na própria casa, o outro por entrar na casa do estranho, e o outro porque ele era um estuprador fudido. Então, cada um deles mereceu. Ou vocês são burros ou mau caráter. Então, a pessoa mais sã do filme mesmo é a criatura que era quase que realmente só a vítima da parada. Enfim, o filme é legal. Eu vejo futuro para esse diretor na franquia Resident Evil. Vejo porque ele foi escolhido. Em geral é isso, cara. Não tenho muito mais para falar sobre Barbarian. Mas gostei. Achei um filme decente.
Bem, no mais é isso, e a gente se vê num próximo vídeo.